Olá para você inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um vídeo com o estudo da lição da Escola Sabatina. A lição dessa semana é Imagens do Casamento. Então, a gente está lembrando aqui, né? Nós estamos estudando sobre símbolos, né, alusões que aparecem no texto profético das profecias apocalípticas. E então a lição ela vem falando sobre os símbolos para a gente poder ter uma compreensão melhor, para conseguir fazer uma interpretação do texto profético apocalíptico, né? Desculpa aí, o cenário, por exemplo, tá diferente hoje aqui porque eu tive que fugir das batidas, né? Alguém está construindo aí, está fazendo obras aí, então certamente você deve estar ouvindo aí o som das batidas. Não são as batidas misteriosas das irmãs Fox, não. É do vizinho aqui, né? Acho que se fosse da Irmãs Fox era até melhor, porque a gente expulsava logo o diabo embora e acabava o barulho. Mas aí o vizinho dá para fazer isso. Bom, imagens do casamento. Imagens do casamento. A gente falou na semana passada, a gente usou um termo, né? Que é o termo que se chama princípio da primeira menção. Então nós falamos sobre a criação do mundo, a criação do homem, né? Na verdade a gente não entrou nessa questão, mas tem um sábado lá também. Então tem muitas coisas que aparecem ali nos primeiros capítulos da Bíblia que vão fazer eco em toda a Escritura Sagrada e de forma especial nos textos proféticos, tá? Por quê? Porque o plano da redenção, ele visa o quê? O plano da redenção visa justamente o retorno ao Éden. Deus ele criou o mundo perfeito e ele desejava que isso continuasse assim eternamente. Esse era o propósito. Mas infelizmente por causa do pecado, né, a gente tem agora um hiato aí no tempo, né, na história. Um período terrível de pecado. Então, o plano da redenção é justamente para resolver tudo durante esse período aí, para que nós retornemos ao Éden, ao que era antes, só que lá no futuro. E só que também que melhor, tá? Quando a gente estuda a profecia, a gente vê que, na verdade, o resultado depois disso aí vai ser muito melhor do que era no início. Mas é lógico, nós não precisávamos ter passado por esse ato terrível do pecado, não. Não era plano de Deus que nós caíssemos. Não fomos predestinados a isso. Não era o propósito, né? Deus seria um psicótico, um psicopata, causar tanto sofrimento para depois resolver tudo lá na frente. Não. Simplesmente ele deu, né, justamente por ser um Deus amoroso, um Deus que deseja que suas criaturas sejam livres de verdade, ele criou, né, não só nós, os seres humanos aqui, mas também os anjos, com o direito de escolher entre o bem e o mal. Infelizmente lá no céu teve um camarada que escolheu o mal, e aqui na terra também um casal escolheu o mal. E por isso nós estamos nessa situação. Mas havia um plano desde o início, né? Se o homem caísse, havia um plano. E o plano era de que o Filho de Deus viria para nos resgatar e morreria no nosso lugar. Então a profecia, ela vai resgatar tudo isso. Ela vai mencionar o resgate. Ela vai profetizar o resgate, como no caso de Isaías, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, que apontavam para a vinda do Messias e o trabalho que o Messias faria. E nós temos agora a profecia no Apocalipse, no Novo Testamento também, que aponta o trabalho que Jesus faz no Santuário Celestial e o que ele vai preparar para o final, né? O tempo do fim, onde ele vai refazer, né? Vai renovar todas as coisas. Então nós pegamos lá, né, nessas figuras do Antigo Testamento, nós encontramos também a imagem do casamento. Ali no Éden também nós temos o primeiro casamento. E o que o casamento tem a ver com a profecia? Né? Tem tudo a ver, porque olha só o texto, por exemplo, que é colocado aqui logo no início da lição, que é o texto que a gente vai trabalhar aqui. Não é o único que menciona isso também. Vem dizendo assim, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então está lá no finalzinho, capítulo 19, bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas. Né? Que bodas são essas? É o casamento, né? São as bodas do casamento do Cordeiro com a sua igreja. Então, quando a gente chega lá no capítulo 21 de Apocalipse, João vê a cidade santa descendo do céu como
esposa, né, ataviada para o seu marido. Então, essa figura de esposa, né, da igreja como esposa e de Deus e Jesus como o esposo, o marido, está presente em toda a Bíblia, seja em livros proféticos ou não, né? Então é importante a gente poder entender isso aí para poder compreender certas passagens que vão aparecer no livro do Apocalipse, por exemplo. Então, por exemplo, lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, nós temos uma visão especial. Ela começa assim, ó, viu-se um sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E ela estava grávida, estava para dar à luz. E aí foi visto um outro sinal também no céu, um dragão, né, um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e que na cauda, né, com a cauda ele arrastava a terça parte das estrelas do céu. Então esse dragão, ele perseguia essa mulher que estava grávida. A intenção do dragão era arrebatar o filho dela quando o filho nascesse. Então ele perseguia a mulher com a intenção de arrebatar o filho da mulher, o descendente dessa mulher aí. Mas aí o texto fala assim que o garoto nasceu e foi levado para o pai. Ou seja, o dragão não conseguiu destruí-lo, não conseguiu destruir o garoto. E aí, quando ele viu isso, ele percebeu isso, ele foi fazer guerra contra a mulher, continua a guerra contra a mulher. E no final do capítulo, vem dizendo assim que ele dedicou todas as suas forças a perseguir a descendência, né, o restante da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí você lê o texto e fala assim, mas que mulher é essa? Então, alguns vão olhar o texto e vão falar assim, ela estava grávida, então é Maria. É Maria. Então, realmente, o símbolo, ele aponta muito para isso, porque a criança que está para nascer é Jesus, né? E qual é a mulher que ficou grávida de Jesus? Maria. Só que Maria, na história bíblica, ela não tem essas características, né, de vestido de sol, com a lua debaixo dos pés, nem literalmente, nem simbolicamente, não tem sentido aí. Por exemplo, ela tem a coroa de 12 estrelas, né? Maria, quando deu à luz, né, não tinha nem os 12 apóstolos ainda. Então, porque essas 12 estrelas simbolizam, né, é um símbolo tanto das 12 tribos quanto dos 12 apóstolos. Tá? Então, as 12 tribos, de certa forma, não existia mais na prática também, porque muitas das tribos desapareceram na época no período do domínio assírio, e acabou sobrando, na verdade, a tribo de Judá, né? Haviam levitas também, alguns levitas que sobraram, né? Então você conseguia ali rastrear um ou outro. Paulo, por exemplo, fala que é da tribo de Benjamim, então você tem algumas pessoas que descendem dessas tribos, mas as tribos, de uma forma geral, desapareceram. Elas foram aniquiladas, né? Foram dissolvidas aí no mundo, sumiram. E então, essa mulher ali do Apocalipse, ela não pode ser Maria, né, por estar dentro do contexto do povo de Israel, né, das 12 tribos, nem dos 12 apóstolos, porque os apóstolos nem existiam ainda. Mas, sei lá, fazendo uma forcinha, você forçando o texto um pouquinho, você acaba indo nessa direção. Mas o texto não está querendo dizer isso aí. Quando você entende que a Bíblia tratou sobre a relação da sua igreja com Deus como um casamento, desde o início ela vem trazendo essa simbologia, você vai entender o texto do Apocalipse. A mulher ali que aparece no livro de Apocalipse, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, nada mais é do que a igreja. E não só a igreja simplesmente, mas a igreja, o povo de Deus, né? Quando eu falo igreja, o povo de Deus, em fases, em períodos diferentes da sua história. Então, antes do filho nascer, aquela mulher simbolizava o próprio povo de Israel, o povo judeu, que ali aguardava a vinda do Messias. O Messias veio, a gente conhece bem a história, o Messias veio, inaugurou uma nova era. Na verdade, o objetivo dele, ele veio para os judeus, era que os judeus o aceitassem, mas como não houve essa aceitação, então surgiu um novo movimento, né, que foi chamado de cristianismo. Então o cristianismo surge dali. A igreja de Deus agora não é só o povo judeu, mas também o povo cristão. E então essa segunda fase também é representada pela mulher, depois que o filho nasce. O dragão, que no texto, né, vem dizendo claramente que é a antiga serpente, o diabo, Satanás, ele persegue a mulher com a intenção de destruí-la. Então ele quer se vingar de Deus na pessoa da mulher, na pessoa dos seus filhos, ou seja, da igreja de Deus, do povo de Deus.
E quando você estuda a história depois desse período, depois do nascimento de Jesus, você vê que tanto o povo judeu quanto o povo cristão foram brutalmente perseguidos por esses poderes. Foram perseguidos pelo poder romano, né? Os dois foram perseguidos pelo próprio cristianismo apostatado durante o período da Idade Média, quando a igreja se uniu ao Estado, modificou as leis de Deus, as leis sagradas, e tentava impor os seus dogmas, né? A todas as nações, as nações que foram obrigadas a recebê-los como religião oficial, né? Pelo próprio Constantino. Constantino declarou, né? Colocou a igreja romana como religião oficial do Estado. Então era obrigatório praticamente você ser agora cristão, né? Num período foi perseguido, agora você não era mais perseguido. Você seria perseguido se você não fosse. Justiniano lá na frente vai dar todo o poder para a igreja, e a igreja vai reinar com mãos de ferro. Então foi um período terrível, onde cristãos e judeus também foram perseguidos, tá? Então o dragão ali, e as figuras vão até mudar, né? O dragão aqui, mas no capítulo 3 vai ser uma besta que sai do mar, depois uma besta que sai da terra. Então essas figuras, esses poderes, né? esses animais terríveis simbolizam poderes, né? O Império Romano no seu período pagão, a Igreja Romana, né? O seu período cristão, e depois a união final, né? A besta que sai da terra é uma outra história, mas representa já a nação dos Estados Unidos nos últimos dias. Então, quando você entende isso, você entende a metáfora do casamento, você consegue compreender esses textos que aparecem na profecia. Vê um outro exemplo, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 14, vem falando dos 144 mil. E muita gente quebra a cabeça com o texto dos 144 mil, e se você entender os símbolos corretamente, você não vai quebrar a cabeça, tá? Por exemplo, vem dizendo assim, ó, eles são virgem e não se contaminaram com mulheres. Aí muita gente vai pensar, então esses 144 mil é um grupo especial de homens, né? E são judeus, porque ela vem dizendo assim que eles são das 12 tribos de Israel. Então eles são judeus, são homens, não tem mulher nos 144 mil, e são homens virgens, né? Porque eles nem se contaminaram com mulher nenhuma. Lá o texto vem dizendo que não se contaminaram com mulheres. Só que quando você entende que mulher simboliza igreja no texto, você vai entender que esses 144 mil foram pessoas, né, que não se contaminaram com mulheres, ou seja, igrejas, religiões. Aí você pode até achar estranho, mas peraí, mas a igreja não é um símbolo, a mulher não é um símbolo da igreja de Deus? Aí que tá. Ela tanto pode simbolizar o povo de Deus num estado de santidade, como também pode representar o povo de Deus num estado de pecaminosidade. Então você tem, por exemplo, aqui a lição, ela trouxe a história, por exemplo, aqui a Bela Noiva, na segunda-feira, é uma profecia lá de Ezequiel, onde fala que Deus ele encontrou uma moça, uma criança, e cuidou, né? Desde o seu nascimento, ela foi largada, estava toda suja de sangue, então ele foi lá, cuidou, tirou, né? Colocou as ataduras e tudo mais, e alimentou e fez ela crescer. E quando ela cresceu, se tornou uma moça, ele se casou com ela. Então você tem ali esse exemplo, trato, cuidado de Deus com o seu povo, né? Essa moça ali é Deus cuidando do seu povo. Deus encontra ela como um bebê ali expulsa, né? Jogada, ou seja, maltratada, que é como Deus encontrou ela quando saiu do Egito, por exemplo. O Egito estava totalmente ferida. Deus vai lá e cuida, trata, né, alimenta com o quê? Não só fisicamente, mas com a sua palavra, com o conhecimento, né? Foi ali, depois da saída do Egito, que ele entregou os livros da lei para Moisés, né? Ele passou todas as instruções e Moisés escreveu. Então, aqui, esse conhecimento todo foi dado para a sua igreja, para o seu povo. Então, esse é o cuidado de Deus. E num momento bom, né? Lógico que houve quedas ali, houve deslizes. Olha o barulho. É uma furadeira. Houve deslizes da igreja, do seu povo, mas havia momentos ali também de que a igreja se voltava para Deus, né? Seguia os seus caminhos e Deus o protegia e transformou Israel numa grande nação, uma nação poderosa. Infelizmente ela foi caindo, depois chegou ao cativeiro novamente, né? Saiu do cativeiro para cair em outro, saiu do cativeiro egípcio para cair no cativeiro babilônico.
E esse momento que ela cai no cativeiro babilônico, aí Deus usa uma outra figura, né, que está lá no livro de Oséias. Deus ele chama o profeta Oséias, né? Muita gente também quebra a cabeça com isso aí, achando, mas como é que Deus pode pedir isso? Parece que existe uma outra categoria de profecia também, que é a profecia onde o profeta ele encena os eventos que Deus quer transmitir ao povo, né? Os eventos futuros, os acontecimentos. Então Deus ele usa o profeta nesse sentido. Então a gente tem, por exemplo, lá no Novo Testamento, a gente tem um exemplo interessante. Paulo, quando estava voltando para Jerusalém, encontrou um homem que recebeu o dom de profecia. E esse homem foi amarrado, ele pegou, se não me engano, o próprio cinto de Paulo, e amarrou as mãos e os pés e ficou caído no chão. E ele falou assim, olha, isso é o que vai acontecer com você se você for para Jerusalém. Ou seja, ele encenou a profecia para Paulo. Mas Paulo entendia isso, mas ele foi para Jerusalém do mesmo jeito. Né? Ele foi sabendo que ele ia sofrer, mas ele precisava cumprir o trabalho lá. A gente tem, por exemplo, um outro profeta que Deus ordenou que ele andasse sem roupa durante um tempo pelas ruas de Israel, porque ele representava o povo nu. O povo de Deus estava assim, desprovido da proteção física ali, mostrando as suas vergonhas, né, a sua nudez para todos. Essa era a situação do povo de Israel naquele momento. No outro momento, Deus fala para o profeta comer fezes humanas. E o profeta até fala assim, não, eu não posso comer isso aí. Então Deus fala, então tudo bem, você vai preparar a comida não com fezes humanas, né? Você vai preparar com fezes, com esterco de animais. Então, aí o profeta aceitou. Ou seja, mesmo assim é uma coisa nojenta. Por quê? Ele estava representando o povo de Israel que estava se alimentando das imundícias das nações pagãs. Então o profeta, ele interpretou isso. E o povo que via entendia. O povo judeu entendia isso quando o profeta fazia esse tipo de coisa. Aqui é a mesma coisa. Quando Deus pede para Oséias se casar com uma mulher que era prostituta, não era uma coisa, não é um símbolo isso aqui. Isso aqui aconteceu de fato. Oséias se casou com essa mulher. E ele amou essa mulher. Ele se apaixonou por essa mulher. E ele sofreu muito nesse relacionamento. Então você pensa, mas por que Deus fez um negócio desse? Porque Deus, quando Deus escolhe um profeta, olha, o trabalho de profeta, a gente escuta muita gente falando de que é profeta, né? Ah, eu sou profeta, não sei o quê. Olha, a vida do profeta é uma vida, assim, muito dura. Então, ele tem que ter uma comunhão muito grande com Deus para poder compreender aquilo que Deus pede. Às vezes não compreende, mas aceita do mesmo jeito, porque é Deus que está mandando, então ele vai fazer. Ele sabe que se ele sair daquele... Né, Jonas, por exemplo, Deus mandou ele fazer uma coisa e ele inventou de fazer outra. Né? Se deu muito mal com isso aí. No final ele cumpriu a missão dele, mas se deu muito mal durante esse percurso. Então, geralmente os profetas obedeciam firmemente a palavra de Deus, né? Os planos de Deus, os propósitos de Deus para o ministério daquele profeta. E Oséias também cumpriu. Então, a mulher ali era um símbolo da igreja e Deus, e Oséias era o símbolo de Deus. Ele estava representando Deus se casando com uma mulher prostituída. Ou seja, o que Deus está querendo dizer? Olha, o povo de Israel, mesmo corrompido, mesmo nessa situação, eu vou buscá-lo. Deus falando assim, olha, eu vou atrás do meu povo, mesmo nessa situação de corrupção, de prostituição. Que prostituição era essa? Israel estava se relacionando com as nações pagãs e adotando seus hábitos. Então, muitos dos hábitos terríveis. Hoje, se você pensa em hoje, você nem imagina tanto assim, os pagãos hoje não são terríveis como eram no passado, tá? Mas no passado os cultos eram cheios de orgias, tinha morte, sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. Então era uma coisa assim horrenda, terrível. E o povo de Israel muitas vezes seguiu por essa trilha aí, por esse caminho. Então quando ele fala para Oséias fazer isso, ele está querendo dizer para o seu povo, mesmo vocês seguindo esse caminho, eu vou atrás de vocês. Eu vou tentar resgatar vocês. Assim como Moisés tentou resgatar a esposa dele, Deus vai atrás da sua igreja para resgatar. Então, essas figuras, elas todas, não só essa, tem mais, viu? Tem muito mais, não são as únicas. Elas vão aparecer, elas têm que ser usadas para você compreender a profecia, quando a profecia usa a figura não só da mulher, mas do casamento. Da relação entre Deus
e o seu povo. Então, no livro de Apocalipse, nós temos a mulher lá pura, vestida de sol, mas no Apocalipse 17, nós temos uma outra mulher. Nós temos uma mulher, uma prostituta, montada numa besta. Ela está montada numa besta. Ela está governando. Aquela besta simbolizam as nações poderosas da terra. E ela está ali governando, ela está no comando, na liderança dessas nações. Aquela mulher ali, ela representa a igreja corrompida nos últimos dias. Aquela mulher de Apocalipse 17. Tá? Ela simboliza isso aí. Nesse momento, Deus ainda vai atrás dela, porque é dito lá no capítulo 18, né, quando vem falando sobre a condenação dessa mulher, dessa prostituta, a última mensagem que é dada é assim: sai dela, povo meu, porque Deus sabe que o povo dele está lá dentro ainda, no meio dessa confusão toda, dessa religião apostatada. E ele manda mensagem assim, olha, a última mensagem de alerta, de advertência, sai dela. Quando esse povo sair de lá, ouvir a mensagem, aceitar o evangelho verdadeiro, aceitar o sinal de Deus e rejeitar o sinal da besta, quando eles saírem de lá, aí se completa o número de salvos e Deus conclui a sua obra. Deus conclui, quando tirar o povo de Babilônia. Ou seja, ele ama tanto o povo, mesmo o povo que está lá, são pessoas honestas, pessoas fiéis, estão lá no meio de Babilônia, estão sendo enganados, mas são pessoas fiéis a Deus, né? Dentro daquela luz, daquela pouca luz que eles têm, Deus ele vai atrás dessas pessoas e tira-os de lá, para que eles possam aceitar a verdade. Isso nos últimos dias, tá? E agora, o que acontece se alguém morre lá no meio de Babilônia? Se a pessoa é justa, fiel, na luz, no caminho que ela recebeu lá, mesmo no meio da Babilônia, no meio dessa confusão doutrinária que existe no mundo, Deus ele vai levar em conta o que essa pessoa ignora da verdade. Ele vai levar em conta apenas a fidelidade dela, né, a honestidade dela para com ele. Então Deus trabalha sempre para o resgate do seu povo, de toda forma. Olha, é mais fácil se salvar do que se perder, porque todo o céu está empenhado, né, e toda a lei, toda a jurisprudência do céu, ela existe justamente para beneficiar o homem. Né? As pessoas que se perderão justamente porque rejeitaram tudo isso. Elas rejeitaram. Foi por pura, né? Foi por liberdade de escolha, como aconteceu no início. Né? Liberdade de escolha. Nós somos livres para escolher entre a luz e as trevas. Infelizmente, muitos vão se perder porque escolheram as trevas. Certo? Então, essa é a figura do casamento que a gente encontra. Quando vocês encontrarem no texto apocalíptico, lembra que o texto apocalíptico são aqueles que trazem símbolos. Então, você tem animais, você tem eventos fantásticos, como o escurecimento né, queda de estrelas com nomes, né, por exemplo, Apolion, né, Absinto. Então, você tem esses nomes, você tem essas figuras, você tem que saber entender, né, quando fala de montes, aí você pensa que são montes literais, mas não, os montes têm um significado também. As bestas não são animais literais com 7 cabeças, 10 chifres, são símbolos também. Então, tudo isso tem que ser entendido para que a gente possa ter uma compreensão exata do texto profético, apocalíptico. Quando o texto não é apocalíptico, é mais fácil de entender, porque o texto é direto. Vai acontecer assim, assado e acabou. É desse jeito. Tem alguma coisa ali misteriosa que você tem que pesquisar um pouco mais, cavar um pouco mais fundo, para poder entender melhor, para entender a mensagem que Deus deseja transmitir. Todo o texto bíblico é assim, você precisa, ele não vai ser nunca superficial, você tem que cavar para encontrar as joias que estão lá dentro. Quando você encontra uma joia, você cava mais dentro da joia, porque você vai ter mais coisas maravilhosas escondidas ali dentro. Então, é uma vida de eterna pesquisa. E olha, essa pesquisa, mesmo depois, quando nós fomos salvos e levados para as mansões celestiais, e depois transportados para a nova terra, um novo mundo, né? Mesmo ali, nós vamos continuar estudando as maravilhas da palavra de Deus. E Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.